A paz do Senhor, meus amados. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 8, que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles usavam essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Somente até aqui, meus amados. No Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 ao 11, é uma passagem muito conhecida aqui, é um trecho aqui muito conhecido, aquele trecho, que fala a respeito daquela mulher que estava sendo acusada ali, julgada pelos fariseus, pelos mestres da lei, né, e pelos fariseus da época, e eles queriam apedrejar essa mulher, né, pelo fato dela ter sido pega no pecado de adultério, né, e na lei de Moisés condenava esse pecado com apedrejamento. Então essa é uma passagem aqui muito conhecida, né, onde Jesus escreve ali com o dedo na areia e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E mostra ali, né, que na verdade nenhum de nós, seres humanos, né, somos inocentes de culpa. E diante disso, diante dessa situação, diante dessa acusação, diante desse julgamento que essa mulher estava passando aqui, né, diante do pecado que ela tinha cometido, e os fariseus ali queriam condenar ela, né, os mestres da lei e os fariseus queriam condenar ela, apedrejando ela, mas o único que tinha, né, o poder, o único que tinha ali o poder de apedrejar ela, não apedrejou, que era o único que não tinha pecado ali, que era o Senhor Jesus. Mas no versículo 11 ele diz assim: eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então essa passagem aqui ela é muito conhecida, né? E a gente vê aqui no início desse capítulo 8 que Jesus ele tinha acabado de voltar do Monte das Oliveiras, onde ele se retirava para ir ter com o Pai, seu particular, falar com o Senhor, né? Se encher de Deus, falar com o Pai, se aproximar do Pai, ter seu momento secreto ali com Deus, né? E saindo do Monte das Oliveiras, ele foi para o templo ensinar ao povo. E foi aí que os mestres da lei e os fariseus criaram essa situação, né? Encontraram essa oportunidade de tentar achar uma maneira de acusar o Senhor Jesus, né? Eles queriam obter uma forma ali de acusar o Senhor Jesus. Então eles pegaram uma mulher que tinha sido pega, né? Eles trouxeram diante de todo o povo ali uma mulher que tinha sido pega no pecado do adultério. E aqui vai dizer no versículo 3 que eles fizeram ela ficar de pé diante de todo o povo. Ou seja, eles ainda obrigaram essa mulher a ficar de pé diante de todo o povo, né? Como se fosse realmente um tribunal, né? Onde o réu ali tem que ficar diante de todo o júri, do juiz e de todos os outros ali no tribunal. E perguntaram a Jesus o que ele achava disso, né? Porque na lei de Moisés dizia que essas mulheres deveriam ser apedrejadas. E o Senhor Jesus, no versículo 7, vai dizer assim:
a famosa frase que nós já conhecemos por ser uma passagem muito conhecida: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E no versículo 8 vai dizer que ele continuou escrevendo no chão e as pessoas que estavam ali começaram a sair, uma por uma, ficando somente o Senhor Jesus e essa mulher, né? E Jesus, que era ali o único que não tinha pecado nenhum, que nunca teve pecado nenhum, né? Que era o único que poderia ali condenar essa mulher, ele não fez isso. Por quê? Porque o Senhor Jesus, meus amados, ele não veio para condenar o mundo. Em João 3,17 vai dizer que Jesus não veio para condenar o mundo, mas veio para salvá-lo, né? Então Jesus aqui ele demonstra o amor que nos resgata, o amor, né, que resgata e que dá uma nova oportunidade de vida para todos nós, independente do erro que nós tenhamos cometido, né? Aqui nessa passagem de João 8, essa mulher ela tinha cometido um pecado, né, que a condenação em Deuteronômio 22 vai descrever lá que a condenação, a punição desse pecado seria o apedrejamento. Mas Jesus, ele não veio para condenar o mundo, ele não veio para condenar os seres humanos, ele veio para salvar, para nos salvar, né? Então Jesus aqui, ele diz, né, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Por quê, meus amados? Porque os fariseus e os mestres da lei, eles queriam apedrejar essa mulher. Eles estavam enxergando o pecado dela, eles estavam julgando o pecado dela, eles estavam apontando o pecado dela, mas eles não estavam enxergando a hipocrisia deles, né? E é por isso que o Senhor Jesus diz: quem não tem pecado, né, já que eles chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, na lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar essa mulher. O que o Senhor acha disso? Aí Jesus ele respondeu o seguinte: por quê? Eles queriam apedrejar essa mulher porque eles estavam enxergando o pecado dela, estavam julgando ela, estavam condenando ela, mas eles não estavam enxergando a hipocrisia deles. Então Jesus fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E o resultado disso foi: todos eles saíram, um de cada vez, todos eles, um por um, foram embora. Por quê, meus amados? Porque isso também serve de aviso para nós, né? Porque muitas das vezes a gente comete o erro gravíssimo, né, de enxergar o pecado do nosso irmão, de enxergar a falha da nossa irmã, né, de enxergar o erro, de querer julgar, de querer condenar o nosso próximo, sem enxergar a nossa hipocrisia, sem enxergar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, né? É por isso que o Senhor Jesus diz, né, no Evangelho de Mateus, para que a gente, no Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus diz que para a gente parar de querer enxergar, para a gente parar de querer tirar o cisco no olho do nosso irmão, quando se tem uma trave nos nossos olhos. Então, primeiro, meus amados, a gente precisa enxergar qual é o nosso erro, qual é a nossa falha, o que a gente está fazendo, né, que está sendo uma trave nos nossos olhos, antes de querer tirar o cisco, né, do olho do irmão, do olho do próximo, como o Senhor Jesus fala. Então esses fariseus aqui, esses mestres da lei, eles estavam enxergando o pecado dessa mulher, eles estavam condenando, eles estavam julgando, estavam criticando o pecado que essa mulher tinha cometido. E eles queriam apedrejar ela, eles queriam condenar essa mulher, né, mediante a lei de Moisés, aqui usando como base a lei de Moisés. Mas eles se esqueceram que o Senhor diz lá no livro de Zacarias, né, que o que o Senhor se agrada é misericórdia e compaixão, né? Nisso o Senhor se agrada mais do que jejum e sacrifícios. Então, meus amados, aqui eles estavam sendo totalmente hipócritas, enxergando somente o pecado dessa mulher, né? E não levando em consideração que o próprio Deus já tinha dito por meio do profeta Zacarias que aquilo que ele mais se agrada, mais do que jejum e sacrifícios, é misericórdia, justiça e compaixão. Então aqui eles não tiveram compaixão, não tiveram misericórdia dessa mulher, não. Eles queriam condenar ela, eles queriam apedrejar ela. Mas o Senhor Jesus, ele veio com uma frase aqui que nos traz, né, que nos traz a clareza de que nenhum ser humano,
Nenhum de nós, meus amados, por mais santo, por mais santa que você possa se sentir ou imaginar, por mais lavado, remido e purificado pelo sangue de Jesus, nenhum de nós somos isentos e 100% inocentes de pecado. Por quê? Na palavra do Senhor vai dizer que o homem foi destituído, todo homem pecou e por isso foi destituído da glória de Deus, né? E o sacrifício do Senhor Jesus nos trouxe a reconciliação com o Senhor. Por meio do sangue de Jesus e por meio do sacrifício do Senhor Jesus, nós fomos reconciliados e agora temos paz com Deus. Mas todos nós pecamos, meus amados, todos nós pecamos. Desde a queda do homem no Adão, no jardim do Éden, desde a queda de Adão no jardim do Éden, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. E fomos reconciliados por meio do sacrifício do Senhor Jesus, né? Então aqui eles estavam se esquecendo disso. Esses homens que queriam condenar e apedrejar essa mulher, eles estavam se esquecendo disso, só estavam enxergando o erro dela, né? E o que o Senhor Jesus nos ensina aqui, nos mostra através dessa passagem de João 8, que o amor dele, meus amados, veio para nos salvar e não para nos condenar. Que mesmo as pessoas ao redor, né, nos julgando, mesmo as pessoas ao redor te julgando, te colocando, te apontando, te condenando, querendo te apedrejar e te condenar, ainda assim Jesus Cristo é aquele que não te acusa, não te condena, né? Porque no versículo 10 de João 8 vai dizer assim: então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? No versículo 11 ela vai responder: ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Então o Senhor Jesus, meus amados, ele é o único, né, que não nos condena. O Senhor Jesus, ele é o único. Vocês podem ter certeza, Jesus nunca, mas nunca vai jogar um pecado contra a sua face. Ele nunca vai lançar um pecado contra você, né? O Senhor Jesus, ele não veio para nos condenar. Eu vou ler aqui João 3,17 já, que vai falar a respeito disso, exatamente disso. Que Jesus não veio para nos condenar, mas para salvar-nos, né? E outro detalhe muito interessante aqui, em João 8, versículo 10, é a forma que Jesus chama essa mulher. Né? Ele diz: mulher, onde estão eles? Enquanto os fariseus e os mestres da lei estavam rotulando essa mulher pelo pecado que ela tinha cometido, né? Porque, meus amados, nós sabemos que o ser humano muitas das vezes é assim. A gente comete um pecado, a gente comete um erro, comete uma falha, e o ser humano não nos enxerga a partir daquilo que nós somos, mas passa a nos enxergar a partir do erro que nós cometemos. Por exemplo, enquanto os fariseus e os mestres da lei estavam chamando essa mulher aqui de adúltera, né, e dizendo que ela merecia a condenação do apedrejamento, Jesus chamava ela de mulher e dizia: vá, pois eu não te condeno, mas abandone essa vida de pecado. Então, meus amados, quando muitas vezes, né, a sociedade rotula uma pessoa de viciado, né, de bêbado, né, disso, daquilo, de rótulos negativos, ali de rótulos que vão condenar e apontar a pessoa, Jesus é aquele que não nos condena, não nos rotula dessa forma. Pelo contrário, ele, enquanto uma pessoa diz assim: nossa, lá vai um viciado, Jesus vai e diz: um filho, um homem que precisa do amor, que precisa ser resgatado, né? Que precisa ser abraçado, né? Que precisa conhecer a minha graça, né? Para ser alcançado, para ser transformado. Então, meu amado e minha amada, Jesus Cristo é aquele que não nos condena. Jesus não lança os nossos pecados e os nossos erros contra a nossa face, tá? Jesus não fica relembrando do erro que nós cometemos. Na palavra do Senhor vai dizer, né, que Deus é aquele que lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Uma vez que a gente comete um pecado, se arrepende, pede perdão e jamais comete novamente, Deus é aquele que lança esse pecado no mar do esquecimento e dele já não lembra mais. As nossas culpas são deixadas para trás.
Os nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus, né? Desde que a gente abandone esse pecado e não cometa novamente. Na palavra do Senhor vai dizer que aquele que confessa o pecado e o deixa e o abandona, encontra e alcança a misericórdia. Então, a partir do momento, meus amados, que nós reconhecemos o pecado, o erro, a falha que nós cometemos e resolvemos abandonar e deixar isso para trás e não mais cometer isso em nossa vida, Jesus é aquele que não nos condena, Jesus é aquele que nos resgata, Jesus é aquele que nos salva e Ele é aquele que lança os nossos pecados, o nosso passado no mar do esquecimento. Né? Como o apóstolo Paulo diz, prosseguindo e de uma coisa eu sei, deixando para trás tudo aquilo que se foi, prosseguindo adiante para o alvo, né? A fim de obter o prêmio que me é esperado. E aqui em João 3,17 vai dizer assim, em João 3,17 vai dizer assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João capítulo 3, versículo 17 e 18. Então aqui no versículo 17 vai dizer que Deus enviou Jesus ao mundo não para condenar o mundo, mas para que nós fôssemos salvos através dele. Isso aqui que Jesus faz com essa mulher no capítulo 8 de João é uma prova bem clara disso, né? Em um momento ali, em uma época ali, né, onde os fariseus, onde os mestres da lei já estavam acostumados a lidar com pecados assim dessa forma, né, colocando a sentença da maneira que eles queriam, segundo a lei de Moisés, sem compaixão, sem misericórdia, sem chance de arrependimento, né? Jesus vem e mostra aqui que ele não veio para condenar, mas que ele veio para salvar e para nos dar uma nova chance. Mas ele deixa bem claro para essa mulher: vá, eu também não te condeno, mas vá, abandone a sua vida de pecado e não peque mais, né? E no versículo 18 aqui de João 3 vai dizer assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E por que quem não crê em Jesus já está condenado? Por que, meu amado e minha amada? Um dos primeiros passos para se obter a salvação é crer, né? Quando Paulo está preso lá na prisão e o soldado romano pergunta para Paulo: o que faço ou como faço para ser salvo? Paulo responde para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu, tua casa e tua família, né? Ou tu e tua casa, dependendo da tradução da sua Bíblia aí. Então, meu amado, aquele que não crê em Jesus já está condenado. Por quê? Porque é necessário, um dos primeiros passos é crer. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer que por meio de Jesus Cristo nós alcançamos a redenção dos pecados e a salvação. Crer, né, que Jesus Cristo se entregou por nós, ressuscitou no terceiro dia e enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós até o dia da volta dele, para vir nos buscar. Então, e também na palavra do Senhor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que por meio dele nós temos a salvação, logo a pessoa não tem fé, né? E sem fé é impossível agradar a Deus. E mais uma vez eu digo que quando aquele soldado romano perguntou para Paulo: como eu faço para ser salvo? Ou seja, não ser condenado, Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, crendo no Senhor Jesus, né, não é salva somente a pessoa que está crendo, como Paulo falou para esse soldado romano, mas será salvo você e a tua casa, né? Então, meu amado e minha amada, Jesus não veio para nos condenar. Jesus não veio para nos apontar. Jesus não veio para te apontar o dedo, para te rotular, sabe? Para rotular coisas negativas ao teu respeito, né?
Hoje em dia, infelizmente, meus amados, a gente vê muitos cristãos que têm o mesmo comportamento que esses fariseus tiveram aqui em João 8, né? Que quando vem uma pessoa que está em um pecado, que caiu em um erro, que caiu em um pecado ali, ao invés de ter essa compaixão, de dar uma oportunidade para a pessoa se reerguer e não mais pecar, né? Não faz assim como esses fariseus queriam fazer, apedrejar, julgar e condenar essa mulher, sem nenhuma chance de misericórdia, sem nenhuma chance de compaixão. E nós não podemos ser hipócritas desse jeito, meus amados. Não podemos ser hipócritas. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 11, não devemos nos gloriar em cima daqueles que ainda não foram alcançados pela graça e pela salvação, só porque agora nós estamos debaixo da graça e debaixo da salvação do Senhor Jesus. Por quê? Porque da mesma forma que nós fomos enxertados, utilizando a analogia que Paulo usou em Romanos 11, da mesma forma que nós fomos enxertados de maneira antinatural na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, né? Nós também podemos ser arrancados. E Deus também pode reenxertar os ramos naturais de sua videira, né? Então, meu amado e minha amada, nós, lembrando aqui, né, que a gente não tinha direito nenhum da salvação, mas a salvação veio por meio da graça. O que é a graça? É favor imerecido. E o que é favor imerecido? Significa, meu amado e minha amada, que eu e você não merecemos a salvação, mas pela graça e pelo favor do Senhor sobre as nossas vidas, ainda assim nós recebemos essa salvação. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós não podemos ser hipócritas ao ponto de enxergar o cisco, de querer tirar o cisco, né? De querer apontar, julgar e condenar o erro do nosso irmão, o erro do nosso próximo, quando nós, meus amados, estamos também sendo falhos, sendo pecadores, sendo errados, tá? E não venha me dizer que você não tem pecado, porque na palavra do Senhor está escrita, Jesus disse: todo homem tem pecado, e aquele que diz que não tem pecado, já está pecando, porque é um baita de um mentiroso. Então, meus amados, não fiquem vocês achando que vocês não pecam só porque vocês estão debaixo da graça, tá? Que vocês não erram só porque estão debaixo da graça, que vocês não desagradam a Deus só porque estão debaixo da graça, porque está escrito na palavra do Senhor que aquele que diz que não peca já está pecando, porque é um baita de um mentiroso. Por quê? Todo homem peca, todo ser humano peca. O único que foi 100% homem, 100% Deus foi Jesus Cristo, não pecou, mas ainda assim escolheu nos salvar ao invés de nos condenar. Por quê? Favor imerecido, graça, amor. Mesmo sem a gente merecer, porque a gente não merece, meus amados. Nós não somos merecedores do amor do Senhor. Nós não somos merecedores da graça do Senhor. Não somos merecedores da salvação. Não somos merecedores da reconciliação da criatura com o Criador por meio do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é graça, e graça é favor imerecido. É mesmo sem merecer, nós recebemos, né? Nós recebemos isso, e nós recebemos isso de graça, como está escrito na palavra do Senhor: de graça recebei, de graça dai. O Senhor Deus nos ofertou essa reconciliação de graça. O Senhor nos entregou essa salvação sem que nós, sem precisar que nós venhamos a pagar nenhum preço, porque o preço já foi pago. O preço foi pago pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Então eu e você, meus amados, não precisamos pagar, nenhum preço de sangue, não precisamos pagar, nenhum preço pela nossa salvação. Por quê? Porque Jesus Cristo já pagou o preço pela nossa salvação, já pagou o preço pela nossa cura, pela nossa libertação e pela nossa reconciliação, a reconciliação da criatura com o Criador.
tá? A única coisa que nós precisamos fazer é crer no Senhor, né? É crer que por meio dele nós somos salvos, é crer que por meio dele nós somos libertos, é crer que por meio deles nós alcançamos a salvação, né? Nós somos perdoados e nós temos sobre nós a misericórdia do Senhor sendo derramada todos os dias, como está escrito na palavra do Senhor, que a razão por nós não sermos consumidos é que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias na nossa vida, né? Então, o primeiro passo que nós precisamos fazer é crer. O segundo é obedecer a palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor, né? Como o Senhor Jesus fala, que aquele que guarda os meus mandamentos e os meus mandamentos está nele, eu estou nele e ele em mim, né? Então, meu amado, minha amada, né? Deixando uma coisa bem clara aqui, que nós pecamos sim, porque tem muita gente que usa aquele versículo, né, da palavra do Senhor que diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Meu amado e minha amada, condenação aqui, que esse versículo se refere, é a condenação eterna mesmo, é a perca da salvação, né? Ou é nem alcançar a salvação. Então, quando está escrito aqui na palavra do Senhor que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, significa que o maligno não tem poder de nos acusar, não tem poder de nos condenar, né? Por quê? Porque por meio do sangue do Senhor Jesus, por meio do sacrifício de Cristo, nós fomos reconciliados, libertos e justificados, né? Nós fomos justificados por meio do sacrifício do Senhor Jesus e por meio da fé em Cristo Jesus, crendo que o Senhor Jesus nos redimiu, nos curou, nos libertou e nos salvou. Nós somos justificados e é por isso que o inimigo não pode nos condenar. Mas isso não significa, esse versículo não significa que a gente não peca mais quando está em Cristo Jesus, porque como eu falei, na palavra do Senhor está escrito que quem fala que não peca já está pecando, porque isso é mentira, tá? Isso é mentira, todos nós pecamos, só que nós não vivemos em prol de satisfazer os pecados, né? O apóstolo Paulo vai dizer que nós podemos até pecar, mas nós não vivemos pecando, não podemos viver pecando. O que é viver pecando? É você saber que é pecado, é você saber que isso você cometia na velha criatura, na velha vida, no seu passado, e ainda assim, mesmo estando debaixo da graça, você querer cometer todos os dias ou frequentemente aquilo que você sabe que é pecado, né? Então isso é viver pecando, e isso é cuspir na cara da graça, né? Isso é cuspir na cara da graça que Deus derramou sobre a nossa vida, porque Deus envia o seu único filho para nos redimir a nós, derrama a sua graça sobre nós, nos reconcilia, né? Porque a criação, o ser humano, ele se corrompeu no jardim do Éden. E nós passamos a ser inimigos de Deus por causa do pecado. O pecado nos tornou inimigos de Deus. Então, por meio do sacrifício de seu filho, Deus nos reconcilia e nos torna novamente amigos de Deus, filhos de Deus e servos de Deus, né? E nós passamos a ter paz com Deus. Então, quando você é alcançado por essa graça, quando você está debaixo, né, desse direito de se tornar filho e filha de Deus, mas ainda assim escolhe viver pecando, né, achando que é só um pecadinho de nada, Deus vai me perdoar depois porque Deus é misericordioso. Meu amado e minha amada, se você faz isso, você está cuspindo na cara da graça. E não fique achando que vai ficar por isso mesmo, porque Deus não é brinquedo, tá? Então, nós não podemos viver pecando, como o apóstolo Paulo vai dizer. Nós agora somos nova criatura. Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Quem era imoral, não pratica mais imoralidade. Quem adulterava, não adultere mais. Quem furtava, não furte mais, né? E entre outras coisas, assim, nós não podemos viver da mesma maneira que nós vivíamos na velha criatura, no mundo, na velha vida. E não caia nesse engano de achar e de pensar que é só um pecadinho, não tem problema, Deus vai me perdoar. Não fique você achando, tá? Porque na palavra do Senhor está escrito, assim: não se engane, de Deus não se zombem. Tudo que o homem plantar, isto colherá.
tá? Então, se você está plantando pecado, achando que não tem problema nenhum porque Deus vai te perdoar, sim, Deus perdoa, porque Ele é misericordioso, compassivo, muito rico e cheio de amor, como está no livro de Salmos. Mas você vai colher as consequências. Por quê? Porque isso não é transgressão mais, isso já é iniquidade. Porque você conhece a verdade, você foi alcançado pela graça, você foi remido e lavado pelo sangue de Jesus, mas ainda assim escolhe viver pecando, achando que Deus é misericordioso e vai te pecar e não tem problema nenhum. Meu amado e minha amada, vamos vigiar. E não vamos ser hipócritas dessa maneira que os fariseus foram, né? De apontar, acusar e julgar o erro do nosso próximo, o pecado do nosso próximo e não ver o pecado que nós estamos cometendo, né? Vamos examinar a nós mesmos, né? Não tem aquele versículo que Paulo fala? Cada um examine a si mesmo e o homem examine a si próprio. Então, esse versículo que a gente costuma ler só 5 minutos antes da Santa Ceia, né? Mas isso, meus amados, esse versículo é pra gente se examinar todo dia, né? Só antes de tomar a Santa Ceia, não. É todo dia que a gente deve se examinar. A gente deve se examinar pra ver se a gente está desagradando a Deus de alguma forma. Quer ver formas que desagradam a Deus e você pode estar cometendo? Fofoca, mentira, desonestidade. Se você ficar com R$1 de troco que era para você ter devolvido, por exemplo, você vai em um mercado e a pessoa te dá R$1 de troco a mais e você não devolve, você já está desagradando a Deus. Se for 10 centavos que a pessoa te passou de troco errado e era para você devolver e não devolveu, já está desagradando a Deus. Fofoca, gula, olho grande, cobiça em cima daquilo que não é teu, tá? Ficar reclamando de tudo, viver reclamando de tudo, isso também desagrada a Deus terrivelmente, tá? Nossa, se tem uma coisa que desagrada a Deus é você ficar reclamando de tudo, tá? Isso desagrada muito a Deus. Então, meus amados, examinar a si próprio, nós devemos nos examinar todos os dias, não é só antes de tomar a Santa Ceia. A gente deve se examinar para ver se a gente está sendo hipócrita, se a gente está julgando e condenando o nosso próximo, sendo que a gente também está errando, se a gente está pecando, né? Se a gente está sendo falho, o que pode melhorar em nós, né? De que forma a gente pode melhorar, de que forma a gente está sendo hipócrita, de que forma a gente pode ajudar o nosso próximo, né? Seja em oração, seja em aconselhamento, seja um abraço, seja uma palavra, sabe? Porque tem muitas pessoas que precisam de oração, meus amados. E orar não mata ninguém, não. Sabe? Orar não vai te tirar a tua vida, né? A menos que você entre em algo que Deus não mandou você entrar, né? Aí, mas também não vai tirar a sua vida. Você só vai sofrer as consequências, só vai ser apertado junto com aquela pessoa pela mão de Deus, né? Mas orar por uma pessoa que está precisando ali com a autorização do Senhor, mais empatia, mais amor, mais compaixão, mais misericórdia pela vida do próximo, tá, meus amados? Então, Jesus Cristo, Ele é aquele que não nos condena, tá? Como está aqui em João 3,17, Ele veio para que o mundo fosse salvo. E nós precisamos crer, por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que não crê que Jesus Cristo, né, veio para nos salvar, ele já está condenado, porque é necessário crer para ser salvo. O primeiro passo é crer, porque depois de crer vai vir a obediência, vai vir o arrependimento, vai vir a conversão, vai vir a transformação, vai vir a obediência e todos os demais passos, tá? Então, meus amados, que a gente possa guardar essa palavra em nosso coração, nos examinar diariamente, tá? Se examinar, fazer um autoexame do nosso interior, do nosso coração, do nosso comportamento, do nosso espírito, sabe? Todos os dias da nossa vida, tá? Todos os dias. Então, meus amados, essa é a palavra aqui de João capítulo 8 e João 3,17. Que essa palavra possa permanecer em nossos corações. Fiquem na paz, que Deus abençoe vocês, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém?